Obras de samurai e de espadachim sempre são um diferencial nas obras de mangás, não é mesmo? O nome espadachim por si próprio já traz uma curiosidade sobre personagens, sobre a ambientação da história, mesmo a gente já tendo uma noção do que a história pode acabar trabalhando. Nós leitores aficionados por mangás, a gente sabe que sempre quando se trata de um tema relacionado a espadachim, vem logo na primeira coisa da cabeça a palavra samurai. Porém, a gente tem que lembrar que existem outros personagens em histórias que também são espadachins, e que nem sempre os mesmos também fazem parte de uma era que está relacionada diretamente ao Japão. Um dos maiores exemplos que a gente tem aí é a obra Ronin do Frank Miller, que é uma história muito diferente daquilo que a gente já viu em obras de mangás e quadrinhos, porém com o tema relacionado a um espadachim. Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês são 5 mangás sobre espadachins que muitos de vocês já vão conhecer várias obras que tá aqui, porém, será que você já leu todas elas? Conhecer é uma coisa, mas ler, e aí? Será que você leu todas elas? Mas antes de desembainhar sua katana, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, que dependendo de como for essa lista, eu posso trazer um parte 2, porque são muitas coisas que a gente conhece que está relacionado com o termo, ou até mesmo o subgênero das obras espadachim. E quero começar com uma história bastante diferente aqui, que talvez muita gente até nem mesmo se lembra que existe, mas é uma obra bastante diferente daquilo que a gente se espera, porém dentro do termo espadachim, que é Afro Samurai. Criado por Takashi Okazaki, a obra, que se passa num Japão feudal futurístico e pós-apocalíptico, conta sobre a história de quem possui a bandana número 1. Diz que o portador dessa bandana tem o poder praticamente de Deus e pode controlar o mundo. Porém, existem 7 bandanas e existe uma hierarquia de desafios para quem quer subir de nível nessas bandanas. Funciona da seguinte maneira: o portador da bandana número 7 pode ser desafiado por qualquer um. Qualquer um que eu digo que não faça nem mesmo parte da hierarquia. O número 7 pode desafiar o número 6, o número 6 pode desafiar o 5 e assim vai até chegar no número 2, que pode desafiar o número 1. Porém, algo inesperado acaba acontecendo, que é o seguinte: todas as bandanas são tomadas pelo número 1, exceto a número 2. No qual a gente acaba descobrindo que quem possui todas as bandanas não pode ser mais desafiado por ninguém. Porém, quando se sobra apenas o bandana número 1 e o número 2, o número 2 pode ser desafiado por qualquer pessoa. Afro Samurai foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini em 2 volumes, né? Tanto que quando eu comprei essa edição aqui, ela já tava assim meio surradinha, né, e tal. Mas ainda assim a leitura é bem boa, galera. É muito rápida e fluida. E um diferencial dessa obra é que, como é um mangá, né, é em preto e branco. Só que as páginas que tem sangue, elas são em vermelho, olha só que legal. É muito legal, eu gostei bastante dessa ideia criativa deles, né? E o interessante também é que o método de leitura não segue o estilo oriental, no caso, né? Que seria no caso da esquerda para a direita, né? Que é o comum que acontece, que é como é feito lá no caso, né? Mas aqui não, aqui eles publicaram sendo da direita para a esquerda. Eu até não sei a respeito se a obra ela foi publicada assim também no Japão, né? Mas tá merecendo no caso uma republicação essa obra aqui, porque é um mangá curtinho, muito legal, tem bastante mistério, tem plot twist e também é bastante interessante no fato de fazer a representatividade da cultura negra dentro do estilo japonês, né? Que é um personagem negro lutando pela sua colocação. Acho uma obra bastante interessante que provavelmente muita gente quase não conhece, Afro Samurai. Até mesmo ganhou um anime ali em 2016 muito bem animado, e um dos personagens ali é dublado até pelo Samuel Jackson. E tanto o anime quanto o mangá são 2 obras que trabalham a violência gráfica de uma maneira muito bonita, bastante artística, e que garanto que é uma baita pedida para você que ainda não conhecia esse mangá. Falando de mais um clássico recentemente lançado aqui no Brasil, agora pela editora Pipoca Nanquim, que é O Preço da Desonra, do autor Hiroshi Hirata. A obra, que retrata a época do shogunato, que durou 700 anos, conta sobre a história do Hanshiro, que é um tomador de promissórias. O tomador de promissórias é meio que indiretamente um agiota que vai lá e cobra a tua dívida, que se você não tem o dinheiro para pagar, ele leva a tua cabeça. Simples assim. É uma coisa ou outra. Ou o dinheiro ou a lambida, meu caro. Não tem escapatória. E aqui o Hanshiro mostra que ele leva muito a sério isso que ele faz, bem pelo fato de que ele trata a sua honra dentro de certas desonras. Buscando falar bem essa questão sobre o que é um tomador de promissórias, não é alguém que simplesmente vai lá e cobra uma dívida ou mata uma pessoa só pelo fato dela não ter pago.
Existem muitas questões relacionadas ao raciocínio e análise de como que ele vai atuar, como que ele pensa na maneira de agir durante certas maneiras de cobrar certas dívidas, tendo não só o domínio de artes marciais, mas também tendo a audácia, a perspicácia e capacidade de analisar a situação de certo, errado e bem ou mal. É importante dizer também que essas dívidas que elas eram feitas era como se fosse uma dívida de sangue que certos samurais acabavam fazendo na época das guerras. Quando eles estavam prestes de ser executados, eles faziam uma dívida de sangue que era como se fosse um pano com uma mancha do sangue dele, dizendo que em determinado período ele vai lá e vai pagar essa dívida pela vida dele. E é onde o Hanshiro entra em ação. Se o samurai, no caso, ou o guerreiro que não conseguir cumprir com essa promessa, é aí que o Hanshiro faz a coisa acontecer. Dinheiro que vem ou espada que canta, meu cara. Não tem conversa. Saindo de uma história um pouco mais adulta, agora passando para um shonen, claro que a gente tem que falar de um dos maiores clássicos do Japão que foi lançado no Brasil primeiro em anime e depois chegou aqui em mangá, que é Rurouni Kenshin, ou também conhecido popularmente Samurai X. Criado em 94 por Nobuhiro Watsuki, aqui a gente conhece a história de Kenshin Himura, que abandonou o seu cargo de ex-assassino, que agora vive apenas como um andarilho. Porém, mesmo deixando o seu passado de lado, ainda assim ele o assombra. Porém, a gente sabe que muitas vezes não dá pra gente fugir do passado. E 10 anos após essa sua promessa, muitas coisas voltam a acontecer e aonde o Kenshin Himura precisa voltar a atuar. Conhecido antigamente como Batosai o Retalhador e buscando viver agora sua vida tranquila e em paz, ele ainda continua sendo assombrado pelos fantasmas do passado, no qual volta em forma de novos inimigos e também de velhos inimigos. Porém, tais acontecimentos ainda fará com que Kenshin Himura precise desembainhar sua espada várias vezes, tanto para proteger inocentes quanto também para se defender. Samurai X se tornou um clássico instantâneo quando foi estreado no SBT. Claro que a gente teve aquela versão primeiro que teve vários cortes, né, tirando cenas de mais violência e tal. Porém, quando estreou no Cartoon Network, foi aí que a gente viu realmente do que o anime era capaz de mostrar. Lançado aqui no Brasil pela editora JBC e completo em 28 volumes, digo também que é uma das obras que precisa ser reimpressa, né? Aliás, isso daqui é um tema que dá para trazer um vídeo aqui para vocês, né? Se vocês têm obras que vocês têm vontade que sejam reimpressas de novo, né? Deixem aqui nos comentários para mim saber que quem sabe eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas voltando a falar do anime, né? O anime ele não tá completo, galera, porque na verdade o final dele só tá no mangá, mas parece que dessa vez agora, como ele tá sendo relançado, né, em uma edição mais remasterizada, né, mais bonito digitalmente, pode ser que dessa vez eles façam o anime com o final completo. É o que a gente espera, porque o final dessa obra é magnífico, gente, é muito bom. E recomendo também vocês lerem o mangá, apesar de estar muitos volumes aí esgotado, né? A JBC poderia realmente pensar sobre uma possível republicação disso daqui, ou até mesmo uma reimpressão. Mas vamos falar de mais um clássico aqui que o pessoal adora, que claro que muita gente já leu esse mangá, e que é um clássico instantâneo aqui do Takehiko Inoue, que é Vagabond. A obra máxima do autor Takehiko Inoue, que conta sobre a história do passado de Miyamoto Musashi, vai retratar toda a sua história desde quando ele era apenas uma criança, quando ele era ainda chamado de Takezo, até ele mudar o seu nome para Miyamoto Musashi. Porém, claro que a obra ainda não está completa, mas a gente tem indícios aí de que o autor parece que voltou a reescrever a obra, né? Mas bem como ele disse, está longe de acabar. Essa é uma coisa que entra muito dentro da expectativa do leitor, né? De que quando será que uma obra dessa aqui vai terminar? Qual que é o final que vai ter? Meio que a gente tem essa mesma expectativa com Berserk também, né? Também já dá pra juntar um tema aí sobre espadachim, né? Falando sobre o Guts. Mas voltando a falar de Vagabond, a história que acontece no começo da época da Batalha de Sekigahara, no ano 1600 depois de Cristo, tem o seu ponto de partida a partir desta data, porém a obra ela faz vários flashbacks para retratar momentos da infância do Takezo e conecta com pontos importantes específicos dentro da sua trajetória para fazer a gente entender melhor coisas sobre o seu passado e o presente da história enquanto ela vai acontecendo. É uma das obras assim que faz a gente ter uma percepção e uma maturidade do que é a gente ser alguém responsável e aceitar melhor as consequências sobre nossas escolhas. Será que muitas vezes as pessoas são violentas porque elas querem ou porque a sociedade ou a situação na qual elas estão vivendo fazem com que elas sejam daquele jeito? Mangá com uma pegada bastante histórica e com tons bastante existencialistas e filosóficos que fazem a gente parar para se auto-questionar muitas vezes sobre nossas atitudes e as consequências pelas quais nós estamos passando. Vagabond é uma obra importantíssima, lançada não só no Japão e mundialmente, né? Aqui pelo Brasil veio para cá pela editora Panini, né? Tá no momento com 37 volumes e a gente espera aí
ansioso pela continuidade da obra. Aliás, aqui é um outro tema que eu trago também, que tem muita coisa saindo sobre Miyamoto Musashi ultimamente, né? Pipoque Nankin lançou uma obra, né, do Shotaro Shinomori, que também fala sobre a história do Miyamoto Musashi. E também já está saindo mais uma outra obra, que é A Lenda de Musashi. E futuramente, provável que eu traga um vídeo aqui para vocês também indicando a obra. Mas pra gente fechar com chave de ouro, eu sei que muita gente deve estar esperando que eu fale desse mangá aqui, que é, lógico, Lobo Solitário. Foi através dessa obra aqui que eu consegui entender muita coisa relacionada sobre o que eles falam muito de honra do samurai, né? Tá, mas por que honra? O samurai nem sempre foi uma pessoa assim que teve honra. Galera, é importante dizer assim que se você pegar as obras de Hiroshi Hirata, vocês vão realmente entender o que era ser um samurai naquela época. Nem sempre era uma coisa assim que a gente tem essa interpretação atualmente tão fácil da maneira como é. Mas eu digo que aqui em Lobo Solitário a gente tem uma subversão daquilo que a gente vê relacionado não só à figura do samurai, mas também a figura de honra com a sua palavra. Até onde você está disposto aí para fazer algo que você realmente se propõe a fazer. Uma das obras mais importantes sobre o tema espadachim, criado por Kazuo Koike, conta sobre a história de Itogami, que decide trilhar o caminho do Mei Fumadou, também conhecido por Caminho do Assassino, junto com seu filho Daigoro, para se vingar do golpe sofrido através da família Yagyu, que é considerado o braço direito do Shogun. Completo e lançado aqui no Brasil pela editora Panini em 28 volumes, e uma continuação também conhecida como Novo Lobo Solitário, traz uma trajetória tão contundente e precisa sobre o foco que você tem e aquilo que você está buscando, independente do que seja. A gente vê aqui que há a vingança e a honra que o Itogami busca através de um caminho bastante obscuro, difícil, de um risco que nem mesmo ele tem noção que ele está correndo muitas vezes, porque em situações em que ele se vê presente, e por mais que a gente perceba, que a gente entenda que esse caminho de risco que ele resolveu tomar, podem trazer bastante situações imprevisíveis e riscos que ele nem mesmo imagina que ele pode estar sofrendo. Porém, toda a perspicácia que o Itogami demonstra ter em determinadas situações fazem com que até mesmo o filho dele consiga entender qual que é a consequência de estar trilhando um caminho desse. E a obra trabalha bastante isso, até onde você está disposto a ir para buscar a honra de você, da sua família, ou para provar algo que você sabe que realmente você está sofrendo, mas que na verdade não foi porque você quis, mas porque colocaram você nessa situação. Uma pena que alguns volumes aí estejam bastante esgotados, mas é bem provável que em algum momento a Panini venha trazer de volta essa obra aqui, porque é um dos maiores clássicos do Japão, junto com todas essas últimas obras que eu citei aqui com vocês, né? E até uma coisa interessante em dizer que essas capas, assim que a gente vê, né, que tem dois desenhos na frente e atrás, essa parte aqui da capa foi desenhada pelo Frank Miller, que também é bastante fã da obra, né? Até é interessante que a gente vê bem pelo traço, né, que é realmente dele, né, remete bastante a obras como Ronin, como o próprio Cavaleiro das Trevas também, né, que lembra aquele traço mais angulado, né, porque o Frank Miller parece que desenha segurando o lápis com a bunda, toda a capacidade do seu desenho de expressar nos traços a dor e o sofrimento dos personagens, né, achei bastante legal e bem bonito também. Mas é isso, galera, essas são algumas dicas aqui de mangás de samurai que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Se vocês já leram alguns desses aqui, deixem nos comentários para mim saber qual que é a opinião de vocês, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui embaixo para mim saber, né? Porque eu pretendo trazer um parte 2, porque tem muito mais obras, né, de temas sobre espadachim que eu quero trazer aqui para vocês. Falem sobre outras obras que vocês gostam, sobre livros também que tratem sobre temas de espadachim, né? Tem alguns quadrinhos também que eu pretendo trazer aqui em algum momento. Portanto, ativem o sininho de notificação para vocês serem avisados. Deixem o like, que é a maneira não monetizada que vocês podem estar me apoiando aqui no canal. E se inscrevam, galera. Por favor, se inscrevam para a gente conseguir fazer o canal chegar na primeira meta dos 1000 inscritos, tá? Não custa nada para vocês e vai me dar uma força enorme. Beijo, bela. Abraço, fera e tchau!